momento. Nós estamos debatendo em todas as sabatinas, questionamos, reclamamos e não promovemos as mudanças necessárias. Que se promova, então, o que é necessário de mudança para que as sabatinas se tornem adequadas. Mas a realidade de hoje é esta, e é, como relator, senhor senador Eunício Oliveira, é do meu dever proceder da forma como estou procedendo. Essa presidência aguarda a formulação por escrito das questões que foram levantadas aqui pelo senador Ronaldo Caiado. Enquanto Vossa Excelência delibera sobre o requerimento do senador Ronaldo Caiado, não é o presidente que vai deliberar. A indagação que eu fiz ao senador Álvaro Dias são com informações adicionais para, se Vossa Excelência entendesse, na condição de relator, pudesse sobrestar. Mas se esse não for o entendimento de Vossa Excelência, eu estou preparado para a sabatina com o indicado. Ou na próxima quarta, ou na próxima quinta, ou na próxima sexta, porque essa é a minha obrigação, aliás, de todos nós que estamos aqui. Fazer a sabatina para uma indicação da mais alta corte da justiça brasileira. Portanto, esse encaminhamento que fiz a Vossa Excelência foi na direção apenas se entendesse Vossa Excelência. Vossa Excelência entendeu que não há necessidade, nós estamos prontos para a sabatina, pelo menos eu. Muito obrigado, senador Ferraz. Cumprimento Vossa Excelência por essa postura. Eu creio que a sabatina é um momento alto. E esta casa pode fazer dessa sabatina o grande momento do legislativo brasileiro. Que o faça desta forma. Mas protelação não creio que seja motivo de elevação da imagem do Congresso Nacional. Acho que nós estamos em condições, senador Caiado, todos os que questionam, em condições de realizar aqui uma grande sabatina, uma sabatina histórica. O indicado tem todas as prerrogativas, conteúdo e preparo para transformar essa sabatina numa grande sabatina, num momento alto. Espero que os senadores e senadoras também tenham a convicção de que possuem o preparo e o conteúdo necessário para que a sabatina seja um momento alto no Senado Federal. Senhor presidente. Tá bom. Eu passaria, tá bom. Requerimento do senador Ronaldo Caiado, nos seguintes termos. Nos termos do artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência, ouvido o plenário desta comissão, sejam convidados os senhores Ubirajara Aires Gasparim, Procurador-Geral do Estado do Paraná, e Juliano José Breda, presidente da OAB Paraná, para auxiliar o processo de sabatina do candidato à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Luiz Edson Fachin, por indicação da presidente Dilma Vana Rousseff. Justificativa. O processo de escolha de um ministro do STF, de responsabilidade dessa Casa Legislativa, exige de todos os senadores o conhecimento pleno do currículo do indicado, razão pela qual propõe a presente audiência pública para ouvir os representantes acima mencionados. Está em discussão o requerimento. Para encaminhar, discutir, senhor presidente. Presidente, para encaminhar, para encaminhar, presidente. Encaminhar pela liderança do PMDB. Como autor, senhor presidente. Para encaminhar o requerimento. Para encaminhar, senhor presidente. Antes de encaminhar, eu quero discutir, senhor presidente. O autor tem preferência. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, peço a palavra para uma questão de ordem. Passo a palavra, senhor presidente, para uma questão de ordem. Aloysio. Para uma questão de ordem, vamos ouvir agora do senador jurista. Não, jurista não. Aloysio Nunes, jornalista, né? As suas palavras judiciosas sobre essa questão. Eu agradeço, mas não sou meramente advogado. Com muita honra. Eu queria fazer uma indagação sobre o procedimento da indicação de autoridades, no caso do ministro do Supremo Tribunal Federal. Há uma exigência, senhor presidente, ou uma faculdade, que consta do inciso 6, do inciso 2º
do artigo 383, já citado pelo líder do Democrata, que é eu vou ler o texto dessa disposição regimental. Diz o seguinte: o portal do Senado possibilitará à sociedade encaminhar informações sobre o indicado e perguntas a ele dirigidas, que serão submetidas ao exame do relator com vistas ao seu aproveitamento, inclusive quanto à necessidade de realização de audiência pública em face das informações e indagações recebidas. Quer dizer, a audiência pública aí não se confunde com a sabatina. Pela leitura aqui do procedimento previsto no regimento, a audiência pública pode vir a ser uma preliminar à sabatina, dependendo do juízo do relator, que será formado a partir do recebimento destas indagações, das observações que virão da sociedade através do portal do Senado. E pode que, quando foi afirmado aqui que a sabatina faz as vezes da audiência pública, eu discordo dessa afirmação, porque a sabatina, a audiência pública é uma preliminar, que será realizada ou não, segundo a opinião do relator submetida ao plenário da comissão. Então, eu indago a Vossa Excelência se essas contribuições da sociedade, vindas através do portal do Senado, já foram encaminhadas ao relator, se o relator já as examinou e se, à luz do seu exame, conclui pela necessidade ou não da audiência pública. Ouvindo o próprio relator, bom, primeiramente, para distinguir... Eu posso dizer que essas informações não foram ainda remetidas ao relator. Eu gostaria também de destacar que o senador Caiado fez referência ao artigo 93 do regimento que trata das questões gerais das comissões. E o senador Aloysio Nunes fez referência aos dispositivos adotados especificamente para sabatinas de autoridades. E não recebi essas informações, as indagações da sociedade não nos chegaram ainda e, portanto, não teria condições de avaliar a conveniência da audiência pública. Permite, senhor relator. Pois não. Vossa Excelência não considera importante que tenhamos um tempo, uma oportunidade da sociedade nos encaminhar? Eu mesmo abri o meu site para perguntas, mas seria importante que Vossa Excelência pudesse examinar essas perguntas que porventura já tenham sido encaminhadas, ou até estimularmos que as perguntas sejam encaminhadas como uma forma de democratizarmos esse debate. É evidente que não há da parte de quem relata a possibilidade de colocar qualquer dificuldade. O nosso dever é buscar o esclarecimento de forma cabal e absoluta para que o convencimento dos senhores senadores independam do desejo da política partidária ou, enfim, de qualquer outro interesse menos transparente. Portanto, não há nenhuma razão para dificultar esse procedimento. Se as indagações da sociedade chegarem, nós estaremos à disposição para submeter ao indicado, a fim de que possa esclarecer. Eu não creio senador Aloysio Nunes, que seja necessário também a protelação diante deste fato. Se essas informações já chegaram ou se chegarem nos próximos dias, nós não teremos dificuldade em encaminhá-las em tempo para que já na sabatina essas questões possam ser debatidas. E se houver necessidade de uma audiência pública, evidentemente, a relatoria definirá pela realização dessa audiência pública. Senhor presidente, eu só faço a indagação, Vossa Excelência, para o procedimento da sessão. O requerimento está sobre a mesa? Está assim, eu já li. Já li o requerimento. Vamos discutir, presidente? Nós vamos abrir a discussão agora. Presidente, então o senhor me perdoe. Sob a forma de senhor me perdoe, Vossa encaminhamento. Vossa Excelência leu o requerimento, mas eu não entendi. O requerimento é convocando procuradores para vir aqui a essa comissão
Exatamente. Procuradores, não é o sabatinado que nós estamos... Não seria uma audiência pública, como prevê o regimento, do sabatinado, mas de pessoas extras à sabatina. É isso? Exatamente. Okay, então, eu encaminho contra a matéria e voto contra a matéria. O requerimento. Para discutir, presidente. Iniciando senhor presidente, se eu não o encaminhamento, eu gostaria de ler o parágrafo único do artigo 310. Ele diz o seguinte: o encaminhamento de votação de requerimento é limitado ao signatário e a um representante de cada partido ou bloco parlamentar, salvo nas homenagens de pesar, que não é o caso. Então, nós temos aqui 5 blocos parlamentares que, no caso, precedem as legendas, isoladamente. Então, eu gostaria de perguntar... Eu tenho uma questão de ordem, presidente, antes da discussão do requerimento. Eu preciso de argumentar, senhor presidente. Senhor presidente, eu sou autor do requerimento. Se eu não argumentar... Vossa Excelência está autorizado pelo artigo que eu acabei, pelo parágrafo do artigo 310 que eu acabei de ler. Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Naturalmente, eu pediria a ponderação também do senador Eunício. Eu quero que ele já se posicionou... Suscitar antes, se o senador Caiado me permitir, eu tenho uma questão de ordem antes da discussão do requerimento. É um esclarecimento que a mesa deve à comissão sobre essa dúvida regimental. Se prevalece o dispositivo invocado pelo senador Caiado, que é o artigo 93, que fala das disposições gerais em relação às comissões de modo geral, ou se são os dispositivos apresentados pelo senador Aloysio Nunes, porque aí há uma diferença. Do mesmo artigo. São do mesmo artigo. De procedimento. São do mesmo artigo. São do mesmo artigo. O senador Aloysio Nunes, ele leu exatamente do artigo 383. Pela ordem, presidente. Letra C, inciso 2º. Mas aí há uma diferença que Vossa Excelência se louvou na sua questão de ordem ao artigo que trata de disposições gerais para as comissões. E o senador Aloysio adotou os dispositivos regimentais que dizem respeito exclusivamente à sabatina. Eu quero esclarecer ao relator. A leitura, pode pedir as notas taquigráficas em relação ao inciso 4º do artigo 383. Além da arguição do candidato e do disposto no artigo 93, então ele remete ao artigo 83. Aí sim, o artigo 93, o artigo 93 trata-se de audiência pública. O que é que diz? Artigo 93. A audiência pública será realizada pela comissão para... E aí eu quero ponderar junto à posição já tomada pelo senador Eunício. Primeiro, instruir matéria sob sua apreciação. Então, a audiência pública tem a finalidade de instruir matéria sob sua apreciação. Como tal, qual foi o ponto levantado pelo senador Ferraz? É que realmente o processo não foi instruído corretamente por todos os dados que aqui foram trazidos pelo senador Ferraz. E ele solicita um esclarecimento, porque se isso não for esclarecido, o candidato não poderá sequer ser sabatinado, porque ele não tem as premissas necessárias para ser sabatinado. Então, este é o fato primeiro. Então, nós estamos discutindo previamente o relatório apresentado pelo senador Álvaro Dias, que não trouxe a nós consistência do ponto de vista do fato levantado pelo senador Ferraz. Como tal... Não, veja bem. Como presidente. Tal... A lei e o Supremo. Não, como tal, senhor presidente, aqueles que têm uma posição de esclarecimento, nós estamos embasados naquilo que o regimento nos autoriza, ninguém está aqui inventando regra, nós estamos, então, solicitando uma audiência pública para que possa auxiliar, ou seja, o que é auxiliar? Exatamente aquilo que aqui está. Instruir matéria sobre apreciação. Presidente. É essa ponderação que faço para que possamos ouvir aqui o procurador
Procurador-Geral do Estado do Paraná, os senhores Ubirajara Aires Gasparim e Juliano José Breda, presidente da OAB do Paraná, para que a questão de ordem levantada pelo o senador Ferraz possa ser esclarecido por eles diante de toda uma documentação e um embasamento constitucional pela Constituição do Paraná e também pela Constituição Federal. Esse é o fato que nós estamos solicitando. E isso não vai criar nenhum problema. Nós estamos dando exatamente o quê? Transparência àquele regime que é obrigatório. Agora, se essa comissão não se preocupar com esse detalhamento, fica realmente um petit comitê de atendimento ao Executivo, senhor presidente, tirando de nós essa prerrogativa. Senador Álvaro que é Dias, eu gostaria de falar. Eu acredito que é um vexame isso que está sendo proposto, se o Senado aceitar. E acredito que podemos até votar essa situação, que é uma coisa mais rápida, a forma mais rápida de acabar com esse prolongamento, que é uma manobra que todo mundo aqui sabe e que a gente... Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência me garantisse a palavra, porque eu estou encerrando. Eu quero chamar. Eu estou encerrando aqui a minha argumentação. Uma forma e um caminho. Peço licença ao senador Caiado. A presidência vai fazer um esclarecimento e uma ponderação. Se nós não mas eu fui atropelado na minha argumentação. Se Vossa Excelência não está sendo repreendido por isso. Eu quero apenas esclarecer como presidente a quem compete disciplinar os trabalhos de acordo com o regimento. O que diz o regimento? Só falarão no encaminhamento do requerimento. Eu estou me referindo ao requerimento que Vossa Excelência acabou de apresentar. O autor do requerimento e os representantes de partido ou bloco. Nós temos 5 blocos. Então, nós temos o direito de ouvir 5 oradores, representando cada um por cada bloco. O prazo para o autor do requerimento é de 5 minutos, improrrogáveis. Vossa Excelência já deve ter falado mais de que 5 minutos aqui. No entanto, por uma questão de tolerância, não é, e bom entendimento, nós permitimos que Vossa Excelência falasse. Mas eu ainda vou ser mais generoso. Se Vossa Excelência quer continuar, não é, prestando os seus esclarecimentos, que eu acho legítimos, absolutamente legítimos, a discussão sempre trouxe a luz. Vossa Excelência poderá falar pelos 5 minutos regimentais, não é? E esquecendo que Vossa Excelência já falou muito mais tempo do que esses 5 minutos previstos no regimento. Senhor presidente, já para concluir... Com a palavra, o autor do requerimento. Para concluir, senhor presidente, já estava realmente na fase final da argumentação, e a ponderação que faço é que essa comissão possa dar espaço para que todo o processo prévio também seja aqui acatado pelos nobres pares, para que o processo seja corretamente aqui instruído e, com isso, possamos chegar no momento da sabatina com todos os esclarecimentos. Eu só quero argumentar assim, no momento que nós estamos numa CPI, nós nunca chamamos alguém sem que antes possamos embasar todos os documentos para formularmos as perguntas. Eu só peço um minuto de silêncio, senhor presidente, para concluir. Quando nós estamos em qualquer comissão na casa, que nós vamos arguir, nós temos que primeiro buscar os argumentos, os dados, as informações. Eu concordo plenamente com o senador Álvaro Dias que o currículo do doutor Fachin é algo invejável. Eu não tenho a menor pretensão de poder debater com ele do ponto de vista jurídico. Eu sou um senador da República, mas sou médico. Então, não tenha esse conteúdo jurídico jamais para debater com ele. Eu sei que ele é um dos expoentes reconhecido internacionalmente. Agora, isso aí não retira
a necessidade dele cumprir as prerrogativas que são necessárias e que cabia ao relator esclarecê-las. Ao não ser esclarecida, nós vamos exatamente com aquilo que nos concede o regimento interno, solicitar essa audiência pública e aí sim daremos continuidade ao processo que auxilia a sabatina num outro momento, depois de esclarecidos os fatos. Essa é a ponderação de Vossa Excelência e o apoio que peço aos nobres pares para aprovarmos a audiência pública, senhor presidente. Só para não... apoio, senhor presidente. Em continuidade... Só para não ficar qualquer falará dúvida... pelo bloco PT, PDT, PP... o senador José Pimentel. Senador José Pimentel, primeiramente, rapidamente, em menos de 30 segundos, dizer ao senador Caiado que, do meu ponto de vista, ficou esclarecida a dúvida suscitada pelo senador Ferraz. Ele afirmou que o relator não esclareceu. Esclareceu fazendo leitura da legislação existente e subsidiado ainda pela informação do senador Pimentel, que já houve decisão do Supremo Tribunal Federal relativamente a essa matéria. Então, esse fato foi esclarecido. Se desejam audiência pública, certamente por outras razões. E o regimento, como citou o senador Aloysio, diz claramente: serão submetidas ao exame do relator com vistas ao seu aproveitamento, isso as informações da sociedade, inclusive quanto à necessidade de realização de audiência pública. Portanto, o regimento é claro em relação, primeiramente, às informações provenientes através do portal do Senado da sociedade, para que o relator as avalie em razão da necessidade ou não de uma audiência pública. Senhor presidente. Com a palavra, o senador José Pimentel, para falar em nome do bloco formado pelo PT, PDT e PP. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero começar registrando que o relator foi muito diligente na prestação dos esclarecimentos. A primeira grande dúvida é se a posse tinha se dado anterior à Constituição de 89 do Estado do Paraná. Foi informado que a posse se deu no dia 12 de fevereiro de 89, inclusive trazendo aqui toda a documentação sobre este fato. E a Constituição do Estado do Paraná é de 5 de outubro de 89. Portanto, a sua posse, a sua qualificação foi anterior a 89. O Supremo Tribunal Federal já decidiu de que os procuradores que tomaram posse anterior à Constituição daquele Estado pode advogar. A vedação é a partir da Constituição que ali previa. Portanto, sobre esse item não paira mais nenhuma dúvida. Segundo fator, nós aprovamos em 2011 este procedimento de conceder vistas coletivas para exatamente o relator e todos os membros do Congresso Nacional possam receber o máximo de informação necessária e até o dia da sabatina nós estaremos prestando esses esclarecimentos. Não está dito que a sabatina será encerrada num dia. Se nós tivermos esgotado a lista de inscritos e, consequentemente, recebidas as informações necessárias, nós faremos a votação após a conclusão de todos os daqueles que tinham interesse de ouvir e perguntar, indagar, que é legítimo e é constitucional ao sabatinado. Isso está assegurado. Portanto, senhor presidente, até 2011, a Comissão de Constituição e Justiça, ela fazia a leitura do parecer na mesma sessão de arguição. Não tinha esse intervalo. Tivemos aqui os problemas junto a alguns procuradores, e aí o nosso presidente da comissão na época, o senador Eunício de Oliveira, com a concordância de todos os pares da comissão, aprovamos esse novo procedimento. Portanto, se tinha algum atropelamento, era anterior a esse procedimento novo, e nada impede que posteriormente a gente possa aprovar outros procedimentos que a comissão entender que é justo. No que diz respeito à audiência pública, o que nós estamos trazendo é um presidente de uma OAB de um Estado. E nós vamos ouvir um ministro do Supremo Tribunal Federal, com todo respeito à OAB do Paraná. Se fosse pelo menos a OAB nacional, ainda tinha algum sentido. E estamos trazendo aqui um procurador
E nós, nesta comissão, temos muitas dúvidas sobre alguns posicionamentos. E no plenário do Senado Federal, nós já rejeitamos 2 procuradores, por entender que tínhamos preocupação. Portanto, nesse momento em que temos um processo acirrado no estado do Paraná, trazer 2 pessoas dali para cá, na verdade, o que nós estamos trazendo são os conflitos de um Estado que são legítimos para transformar em conflitos nacionais. E eu entendo que não é o nosso papel. Por isso, senhor presidente, eu peço aos nossos pares do nosso bloco que vote contra o requerimento. Para encaminhar o requerimento, com a palavra o senador Eunício de Oliveira, para, em nome do bloco da maioria, PMDB, PSD, fazer o devido encaminhamento. Senhor presidente, eu já vi esse filme, eu concordo. Primeiro eu quero concordar com o que colocou aqui o senador Aécio Neves, que a sabatina não pode ser aqui um converscote. Concordo plenamente com ele e acho que o regimento dessa casa, a forma de sabatinar, não apenas aqui nessa comissão, mas em todas as comissões, né, que sabatinam, eu acho que nós deveremos ter um novo modelo. Mas não é agora que nós vamos mudar o regimento, até porque esse regimento tem mais desde quando eu cheguei nessa casa, que tem um encaminhamento de mudança de regimento e até agora nós não concluímos essa mudança do regimento, então demanda bastante tempo para se mudar o regimento. Segundo, é que o senador Aloysio Nunes Ferreira, que é meu guru aqui como jurista e como ex-ministro da Justiça, e pelo equilíbrio que sempre coloca as suas coisas e pela verdade que ele sempre traz à luz dessa comissão, ele coloca com muita clareza que para termos aqui uma audiência pública, não sou contra a audiência pública, mas para termos uma audiência pública com o sabatinado, necessário seria o recebimento até pelo portal do Senado, de algum tipo de questionamento que o relator, não tendo condições de esclarecê-los, o relator, poderia pedir de ofício uma audiência pública para esclarecimento dessas questões. Então, o relator está convencido que não há necessidade de se fazer essa audiência pública, porque ele está convencido e, a mim, pelo menos, o relatório dele convenceu plenamente. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência por ter, inclusive, as questões de ordem levantadas, os questionamentos levantados pelo senador Ferraz, pelo senador Ronaldo Caiado e outros. Vossa Excelência esclareceu antecipadamente, mesmo tendo aqui o prazo, né, dado por essa comissão e pelo artigo 383 do regimento, que dá o prazo e a forma dessa condução dessa matéria. Portanto, eu quero deixar bem claro que eu já vi esse filme antes aqui. Quando se criou uma audiência pública, queriam trazer um procurador para fazer um depoimento contra alguém que estava sendo indicado aqui para o CNMP, e para procrastinar o andamento desse processo. Eu acho que o sabatinado e os senadores têm prazo, inclusive, de 10 minutos cada um, se não me falha a memória, no dia da sabatina, para questionar o sabatinado livremente, fazer a pergunta que ele achar adequada. Agora, trazer aqui, senhor presidente, senhor relator, procuradores para fazer audiência pública, quando esse procurador não tem absolutamente nada a ver com essa sabatina. Eu peço a devida vênia aos meus companheiros, por quem eu respeito muito, tanto o senador Ferraz, que é do meu partido, quanto o senador Caiado, que acaba de chegar ao Senado, mas essa rotina não pode ser mudada de uma forma brusca, sem alteração do regimento. Portanto, não temos motivos para fazer aqui uma audiência pública, que eu não sou contrário, desde que tenha fatos. Não existindo fato, não temos por que perder tempo aqui e fazer audiência pública. E me posiciono contrariamente a trazermos aqui pessoas que não estão envolvidas nessa sabatina. Nessa sabatina estão envolvidos os senadores que fazem parte dessa comissão, o relator que foi designado por Vossa Excelência e o sabatinado, e a opinião pública até, através do portal do Senado, que deve encaminhar suas questões ao relator do processo.
Por isso, senhor presidente, eu encaminho o voto contrário ao requerimento. Não teria nenhum problema de ter um feriado sexta-feira, de não fazermos a sabatina na quarta-feira, se fosse o caso, e fazermos até na outra semana para esclarecimento, se fosse o caso, não teria nenhum problema. Agora, fazer esse discurso de trazer pessoas que não serão aqui, pessoas que serão sabatinadas, eu não concordo e, portanto, o Bloco encaminha o voto contrário ao requerimento. Eu não sabia que o nobre senador tinha poder de revogar o regimento interno. Presidente, eu não vou pedir artigo 14, porque eu não vou bater boca com o senador Renato Caiado, porque eu tenho muito revogar. O regimento interno me dá condições para que eu possa apresentar isso. Senador Caiado, aqui tem outra regra. Vossa Excelência tem estudado pouco o regimento interno. Então está lá claro que é prerrogativa e Vossa Excelência precisa saber que é procurador-geral do Estado, não é procurador de justiça, não. Não importa. Ou seja, não é o sabatinado. De Vossa Excelência, não é o sabatinado. O encaminhamento de Vossa Excelência não procede não é o Tá sabatinado. aqui, tá bem? Ou seja, Presidente, argumentação inconsistente e desconhecedora do fato. Trabalhos. Cada um teve o seu tempo para expressar a sua posição, para fazer o encaminhamento. E Vossa Excelência já teve seu tempo, por sinal, foi o mais longo tempo que os senadores estiveram aqui. Agora, convido o senador José Agripino para, representando o bloco parlamentar de oposição, PSDB e DEM, fazer o seu devido encaminhamento. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, inicialmente eu queria cumprimentar o relator pela dedicação que está dando a essa causa, que é, na verdade, uma causa singular, porque vamos fazer, pela primeira vez, uma sabatina para um indicado que demorou 9 meses para ser indicado. Esse é que é o fato anormal, que está gerando toda esta polêmica e despertando toda a atenção que merece ser dada ao Senado da República, que está com uma responsabilidade especial. As luzes do país vão se voltar para o Senado pelas próximas semanas, até que o doutor Fachin seja sabatinado e seja aprovado ou rejeitado. Eu entendo que a proposição do senador Ronaldo Caiado, na sua essência, ela traz uma grande contribuição à afirmação do Senado e ao esclarecimento dos fatos. Eu tenho certeza de que quanto mais os assuntos forem debatidos, mais as pessoas que podem estar hoje convencidas de votar não, podem sim. E, ao contrário, pessoas que estão convencidas a votar sim, pelo esclarecimento e pelo debate dos fatos, possam votar não. Aquilo que o senador Aloysio Nunes está propondo está acertadíssimo, tem amparo regimental. Apenas eu gostaria de que fosse aberto a partir de agora, senhor presidente, o espaço específico do portal para que as pessoas se manifestassem sobre este assunto, não sobre tudo, mas sobre este assunto, a indicação do doutor Fachin. Com relação à audiência pública, eu acho que o Senado tem a obrigação de abrir um espaço, não para agir como algoz, não. O contraditório tem que ser garantido. Se há os que questionam, tem que haver aqueles que esclareçam, com opinião positiva e opinião negativa. Então, eu gostaria de sugerir ao senador Ronaldo Caiado, se possível, que examinasse a inclusão nesta audiência pública de questionamentos mediante a observação do senador Aloysio Nunes, com perguntas que viessem através do portal especificamente sobre a indicação do doutor Fachin e que se garantisse o contraditório. Se há pessoas que vão questionar num sentido, que haja pessoas que questionem em sentido contrário, para que democraticamente o Senado ganhe pelo estabelecimento do argumento a favor e contra e para que o voto fique aí sim completamente consciente, seja sim ou seja não. É a proposta que faço, garantindo a minha opinião favorável a essa audiência pública com estes condicionantes.